5h32. Vamos falar com quem entende, então, sobre esse assunto, para a gente entender melhor esses números divulgados hoje pelo IBGE. Está na ponta da linha conosco, não só na linha, mas em áudio e vídeo, aqui ao vivo na Rádio Bandeirantes, em youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, o professor de Economia da Universidade de São Paulo, Hélio Zilberstein. Professor, seja bem-vindo aqui mais uma vez à Rádio Bandeirantes. Tudo bem com o senhor? Boa tarde. Tudo bem, obrigado, Pedro. Boa tarde. Queria começar conversando com o senhor aqui sobre a questão dos informais. Foi o que mais me chamou a atenção nesse levantamento do IBGE, a situação desse nicho, né, da nossa população economicamente ativa. Chamou a atenção do senhor também? Qual é a gravidade desse quadro traçado pelo IBGE, hein, professor? Chamou muito a atenção. Os informais são a parcela mais vulnerável no mercado de trabalho. E foi um choque enorme nesse setor da nossa economia. Deixa eu dar 2, 3 números para o seu ouvinte entender a gravidade da situação. Nós tínhamos, no começo, antes da pandemia, em março, nós tínhamos 55 mil trabalhadores formais e 38 mil informais. Eu, daqui a pouco, vou tentar explicar o que é uma coisa e outra. Com a pandemia, daqueles 55 milhões de formais, 1.200.000 perderam suas ocupações. Isso significou que houve uma queda de 2,1%, 2% de perda nas ocupações formais. Os informais, que eram 38 milhões antes da trombada da pandemia, perderam 3,7 milhões de ocupações, ou seja, quase 10%. Quer dizer, de cada 10 informais, deixou de trabalhar. Então, foi um choque muito grande para os informais. Por que isso acontece? Por 2 razões. Primeiro, os formais, uma grande parte deles são trabalhadores com carteira assinada. E para esses, o governo agiu rápido e conseguiu montar um programa de manutenção do emprego deles. As empresas, em grande escala, correram para fazer acordos, e com esses acordos eles mantiveram empregos ou suspenderam alguns empregos. Os que mantiveram empregos tiveram a jornada de trabalho reduzida e o salário também. Então o estrago foi menor, a gente conseguiu segurar o estrago. Agora, o informal, aí é outra conversa. O que é o informal? É aquela pessoa que está vendendo aquele bolo de fubá com um cafezinho na porta da estação do metrô. Quando veio a pandemia, o isolamento social, as pessoas pararam de ir ao metrô. Elas pararam de trabalhar. E imediatamente esses informais perderam a sua ocupação. Quer dizer, foi uma coisa imediata, né? O trabalho deles está na rua, para a maioria deles, e a rua desapareceu, as pessoas desapareceram. Então, para esses, o governo montou também com muita rapidez, com problemas de logística ainda, mas, bem ou mal, o governo conseguiu chegar em 50 milhões de brasileiros informais. E está pagando para eles, já 2 vão para a terceira parcela dos R$600. Né? Agora, essas pessoas perderam suas ocupações. Eu chamo a atenção dos ouvintes que eu praticamente não usei a palavra emprego, estou usando a palavra ocupação. Porque o informal, em geral, não tem emprego, ele tem uma ocupação, ele não tem carteira assinada, ele tem uma ocupação. É por isso, por exemplo, que o IBGE não fala, há muito tempo, o IBGE não fala em taxa de desemprego. A gente continua falando, mas o IBGE não fala mais. O IBGE fala em taxa de desocupação. Porque nem todo mundo que está ocupado tem emprego. Né? O informal, ele não tem emprego, mas ele pode estar ocupado.
E esses são os que mais sofreram, né? Foi imediato, foi muito grande. Agora, por outro lado, se é que isso pode confortar, à medida que a gente for recompondo a atividade econômica, as pessoas vão voltar a pegar o metrô, vão voltar a sair da estação e vão voltar a comprar aquele pão de fubá que estava sendo vendido pelo informal. Quer dizer, a rapidez com que eles perderam as ocupações, ela, de certa forma, ela vai ser, entre aspas, compensada, porque eles mais rapidamente vão conseguir voltar às suas ocupações. Com um certo ritmo lento, é verdade, mas eles vão reconstruir à medida que a gente retomar a atividade econômica. Eu só espero que você não me pergunte quando isso vai acontecer. Era a próxima pergunta aqui. Professor, eu queria saber do senhor o seguinte, considerando as circunstâncias, hoje a gente viu, eu estava falando aqui agora há pouco de uma entrevista da diretora-gerente do FMI elogiando aí as medidas adotadas na área fiscal pelo governo e também na área de amparo aí às pessoas, enfim, a classe trabalhadora, etc. Esse negócio de elogio do FMI a gente sempre fica com um pé atrás, né? Mas o senhor, de um modo geral, o senhor considerou adequadas as medidas adotadas no âmbito da economia, pelo Ministério da Economia, etc., aqui no Brasil? Cláudio? Sim. Oi, Cláudio. Olha, Cláudio, eu não tenho procuração do governo para defendê-lo, mas eu tenho insistido no seguinte: essa equipe do governo que está cuidando dessa parte, da parte trabalhista, é de uma competência impressionante. Eles conseguiram montar rapidamente e eficientemente esse programa de manutenção do emprego. E ele surtiu um efeito incrível, porque eles tiveram uma ideia muito simples, é por isso que o FMI elogiou. Eles tiveram uma ideia que no começo as centrais sindicais não gostaram, que foi a permissão para os acordos individuais. Então, quando você fala, bom, acordo individual, a empresa vai passar o trator em cima dos trabalhadores. Porque para nós, uma negociação, para ser equilibrada, ela tem que ser coletiva, com o sindicato representante. Mas é que a urgência era tão grande que eles partiram corajosamente, né? Eles receberam pedrada de tudo que era lado, mas com a ideia do acordo individual. Por que isso foi importante? Imagina uma microempresa, um microempresário que não quer mandar seus trabalhadores embora, mas não tem dinheiro para pagar. Ele quer fazer alguma coisa mantendo os seus empregados. Esse cara nem conhece o presidente do sindicato, nem sabe onde é o sindicato, nunca negociou com o sindicato. Então o governo criou essa possibilidade do acordo individual. Para todo mundo, não. Só para os que ganham até 3 salários mínimos. Então quem ganha até 3 salários mínimos, e se a empresa fatura até 300 milhões por ano, ou até 300 milhões por ano, ela pode fazer acordos individuais com o trabalhador. Então o bar da esquina, que tinha que fechar, fez um acordo individual. Ou ele suspendeu o contrato de trabalho, ou ele reduziu a jornada. E o governo apostou dinheiro para manter a renda. E mantenha, eu fiz as contas, a manutenção de renda é uma coisa facilmente mensurável. E até 3 salários mínimos, praticamente a renda foi mantida com esse aporte compensatório do governo. Para quem ganha mais de 3 salários mínimos, aí tem que ser negociação coletiva e a outra conversa. Mas até 3 salários mínimos, que é R$ 3.135, e que significa mais de 80% dos trabalhadores brasileiros, a renda ficou garantida. Em alguns casos, vocês podem acreditar em mim, houve até ganho de renda. Eu vou dar um exemplo muito fácil. Um trabalhador que ganhasse 1 salário mínimo e teve o contrato suspenso, ele teve um ganho de renda. Por quê? Porque quando ele ganhava 1 salário mínimo na carteira, tinha um desconto do INSS de 7,5%.
o contrato foi suspenso, o salário dele desapareceu e o governo passou a depositar na conta bancária dele, direto, um salário mínimo cheio. Então ele teve um aumento de 7,5% na renda. Dependendo da proximidade da renda com relação ao salário mínimo, muitas pessoas tiveram um pequeno aumento de renda. A grande maioria dessa faixa teve uma manutenção em torno de 80% a 90% da sua renda. São quase 9 milhões de contratos de trabalho que foram mantidos, ou com suspensão do contrato, ou com redução de jornada e redução de salário, também nesse caso com um aporte do governo. Então foi uma coisa muito rápida e não teve trator em cima de nenhum trabalhador, pelo contrário, se o governo tivesse optado pela negociação coletiva, nós estaríamos ainda hoje vendo empresas tentando manter seus empregados e mandando embora. Então foi uma medida muito inteligente, tanto é que o Congresso já aprovou essa medida provisória na primeira etapa, que é a Câmara, e a Câmara, ela acrescentou uma coisa interessante, ela permite que o governo estenda esse período de suspensão do contrato de trabalho ou de redução de jornada, que em princípio é 3 meses, até 3 meses, se o governo quiser, ele não precisa mandar uma nova medida provisória, ele pode fazer um decreto e estender isso por mais tempo, o tempo que for necessário. Então veja que a Câmara entrou nessa onda e já facilitou a coisa para o governo. Isso está sendo discutido no Senado e a gente espera que vá ser aprovado. E já está se falando em Brasília em prorrogar esse arranjo, né? Claro que isso é um custo enorme para o governo, é uma coisa que é temporária, a gente não sabe por quanto tempo, mas foi uma coisa que salvou a lavoura, pelo menos na área formal do mercado de trabalho. Agora, na área informal foi um desastre mesmo, amenizado com R$600. Professora Hélio, Lana Canepa, tudo bem? Essa pesquisa tudo bem, Lana? Joia. Essa pesquisa do IBGE, professor, é um retrato do que aconteceu no mês de maio. O senhor estava pontuando que o Congresso Nacional deve estender, porque a pandemia, pelo menos o estado de calamidade que foi decretado pelo governo, de maneira geral, vai até dezembro. Então, o trabalhador brasileiro tem que respirar fundo e a gente vai encontrar a solução até o final do ano, né? Pelo menos até lá o governo pode dar uma resposta. Mas eu queria que o senhor tentasse... Deus te ouça, Lana, Deus te ouça. A gente torce por isso, né? Eu queria que o senhor tentasse me dizer qual o cenário que o senhor acha que vem na pesquisa da fotografia do mês de junho. A gente, pelo que está vendo agora, é uma pesquisa que mostra o retrovisor, né? Mostra o que aconteceu no mês de maio. A tendência é que esse mês de junho seja também de muita dificuldade. E o senhor falou sobre os informais. Quem vai se recuperar mais rápido? Os informais vão retomar a economia? Quem que vai puxar o carro da economia quando as coisas começarem a voltar ao normal? Então, a primeira parte da sua pergunta é como é que vai ser junho, né? Eu imagino, Ana, que junho não vai ser muito diferente de maio, né? Nós devemos continuar mais ou menos do jeito que a gente está, porque quem não estava conseguindo vender o pano na esquina, o pano de chão, não estava conseguindo vender a sua mercadoria, vai continuar assim, não é? E não acho que isso vá crescer. Agora, a grande pergunta que todos nós fazemos é um pouquinho mais para frente, até onde a gente aguenta isso, né? A gente está percebendo que a volta está sendo muito difícil. As empresas, o comércio, o empresário, ele está louco para voltar, abrir sua loja, voltar a fazer negócio. Mas o risco de retomada na pandemia é enorme, né? Então, provavelmente, a gente vai ficar aí por 2, 3 meses, abrindo, fechando. E, enquanto isso, o mercado de trabalho continua fraco, né? Então, a gente espera que o governo consiga esticar isso até que a situação da saúde permita uma retomada. Algumas cidades tiveram que voltar atrás, inclusive, né, professor? Nas suas Porque... reaberturas. Esse ioiô aí também vai ter um efeito, né? Pois é, e veja que esse ioiô
está agindo até na China. Olha o que aconteceu em Pequim. É que na China é mais fácil, né? O governo manda fechar e fecha e não sai ninguém de casa, né? Agora, e aí de quem sair, né, professor? Agora aqui não é assim que funciona, então a gente vai ficar nesse ioiô mesmo, como você disse lá. E a gente só espera que o bom senso e os recursos permitam que o governo segure essa peteca, né? E a gente tem que... É isso mesmo. Agora, volta. Sim, o informal, o que eu tinha dito é que, assim como o informal ele é mais fácil de ser atropelado, ele quebra a perna com menos probabilidade. Ele pula de esgueio do caminhão, fica recolhido, quando o caminhão passa, ele está pronto para voltar. E nem sempre o setor formal tem essa prontidão, não é? Então, ao primeiro sinal de retomada, o informal deve voltar e tentar retomar sua atividade, porque para ele é mais móvel, né? Agora, em compensação, a renda que ele gera também é muito menor. Agora, retomada é só quando a confiança voltar. E para a confiança voltar, confiança do consumidor, de querer voltar a comprar um carro, querer voltar a comprar um apartamento, querer voltar a fazer uma prestação, confiança do investidor, confiança de que ele vai querer fazer um novo negócio, ampliar o seu negócio, isso vai demorar. Eu acho que a gente tem uma coisa boa aí, sim, nesse lado da confiança, que mesmo que isso, de certa forma, já está acontecendo, mesmo que as pessoas, os investidores não confiem muito, o Brasil hoje está numa situação muito diferente de alguns meses atrás, por causa da taxa de juros, né? Até 6 meses atrás, se você tinha algum dinheiro guardado, o que você fazia? Você ou comprava um título do banco, ou comprava um título do Tesouro Direto. E o título do banco estava atrelado ao Tesouro Direto. O que significa isso? Os juros que o governo pagava eram enormes. Então compensava muito mais as pessoas porem o dinheiro nesses títulos do que tomar um risco e abrir um novo negócio ou ir para a bolsa. Né? O cara botava o dinheiro lá e ia para a praia, né, professor? Pois é. Hoje isso mudou. Se você quer que o seu dinheiro renda, você vai ter que tomar risco, vai ter que pôr na bolsa. O que significa pôr na bolsa? Significa que você vai comprar ações, vai entrar numa chamada de ações e esse teu dinheiro vai gerar atividade econômica. Se você tem muito dinheiro, você provavelmente não vai ter escolha. Você vai ter que comprar um imóvel e construir um prédio, porque senão você não vai ter retorno. Então, essa baixa dos juros, ela é um convite ao retorno do investimento. Mas o retorno mesmo só vai vir quando a gente readquirir a confiança. E a confiança passa por uma cidadezinha bem longe aqui de São Paulo, chamada Brasília, né? O que acontece lá define muito a confiança que a gente vai ter no futuro próximo e no futuro mais remoto. O ministro Paulo Guedes disse que o Brasil vai atravessar 2 ondas, a primeira na saúde, com a Covid-19, e a segunda com a ameaça dos empregos. Isso foi dito hoje num debate virtual que o ministro participou, só para pontuar para vocês. Professor, foi um prazer tê-lo conosco mais uma vez aqui na Rádio Bandeirantes, hein? Professor Hélio Zilberstein, professor de Economia da Universidade de São Paulo. Um grande abraço aí, vamos torcer para que as coisas melhorem aí no curto prazo. Vamos torcer, sim. Muito obrigado. Um abraço, professor. Obrigado. Um abraço.